Ok, meus amigos, então chegamos ao terceiro bloco do Jogada de Classe desta segunda-feira, fervendo, né? Porque as coisas estão acontecendo realmente no finalzinho do Campeonato Brasileiro, acontecendo tanta coisa, né? Tanta confusão, tanta fofoca, jogador tendo problemas, técnicos com problemas, né? Pelo Mano Menezes, que estava tudo acertado para que ele continuasse em 2020. O próprio Alexandre Matos, acho que foi uma surpresa muito grande a saída dele, embora ele já estivesse um pouco desgastado. Mas o Palmeiras, depois desse 3-1, fez uma limpeza geral lá, né? Então, aquele que era o Bambambam, que era o Alexandre Matos, já não está mais no Palmeiras. Agora, muita gente, o Alexandre Matos no Cruzeiro. O Alexandre Matos, que é muito inteligente, eu conheço desde menino, ele chegou num patamar tal que o Cruzeiro não aguenta, não vai pagar ele 200 mil reais, sei lá. Acho que nem para Cruzeiro, nem para Atlético. Não, né? eu acho que não é nem questão de pagar ele, não, porque ele tem um perfil de ir muito ao mercado. Acho que o Cruzeiro não teria disponibilidade para poder fazer as contratações que ele vai querer. Né? Que vai querer formar um time de ponta e o Cruzeiro hoje não tem essa, né? Nem Cruzeiro nem Atlético. Aqui em Minas Gerais é muito difícil a volta dele, etc. Mas, enfim, então as coisas estão fervendo mesmo nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Melhor assim que a gente fica com a emoção à flor da pele, a torcida gosta e há o que comentar e há o que falar. E o nosso Adilson Martins, sempre muito atento aqui ao programa, está dizendo que quando o Zé Perrella deu essa declaração com relação ao Vasco, ele ainda era apenas o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Mas para o Vasco não importa. Importa o que ele falou, essa comparação que ele colocando o Vasco para baixo. Sim. Né? E vão querer descontar isso em cima do Cruzeiro hoje. Isso vai servir como motivação para o Vasco. Né? Vai servir, você acha? Vai. Acho que qualquer artifício... Talvez nem tanto, mas a diretoria vai cobrar dos jogadores que respondam dentro de campo a essa situação. Né? Exatamente. Mas como eu falei, é fora de contexto. Fora de contexto. Pedrinho Baterias, há 52 anos, é líder absoluto no mercado de baterias em BH. São 4 lojas estrategicamente localizadas para atender com rapidez, com segurança e com conforto. Tem loja nos bairros Renascença, Planalto, Sion e, em breve, na minha querida Contagem, baterias de carros a caminhões. Tem as melhores marcas, tem os melhores preços. Pedrinho Baterias não dorme. O plantão vai até as 2 da manhã. Até as 2 horas da manhã. Pedrinho Baterias, a energia do seu carro. Escolha a loja mais perto de você. Vamos escalar aqui o time do Cruzeiro. Claudio Fábio, Orejuela. Deve manter o Léo, né? O Léo com o Kaká. O Kaká. 3 zagueiros, né? E o Egídio. Porque o Dodô está machucado, não está nem sendo relacionado, né? Henrique... Aí que é a questão do meio de campo, né? O Henrique Ederson, com certeza. O Caio está apostando no Jadson, pode ser o Jadson ou até mesmo o Ariel Cabral. Eu aposto no Ariel. Eu aposto no Jadson. Se botar o Ariel, para mim, as características ali vão ficar muito complicadas. Mas é meio a cara dele, né? É mais meia do que o... Sim, tem mais chegada. É meio a cara do Adilson. Mas é meio a cara do Adilson. Exatamente. Então, lá na frente... Aí na frente seria Marquinhos, Gabriel, David e Pedro Rocha. Ou Ezequiel, que tem se desenhado. Né? Ou Ezequiel. Com o Pedro Rocha de falso 9. Agora, honestamente, como acreditar nesse time? Estaria exagerando, porque eu acredito na defesa. No meio de campo eu fico meio assim, mas acredito também. Mas não acredito no ataque. Eu não acredito nesse ataque do Cruzeiro. Honestamente, não vejo esse ataque do Cruzeiro fazendo gols. Você vê o David há quanto tempo que não faz um golzinho, né? Ué. O Pedro Rocha, um grande jogador, mas não tem se explicado, tem jogado muito mal. Marquinhos Gabriel, que começou o ano muito bem, caiu de rendimento assustadoramente. O ataque do Cruzeiro realmente não produz. Não conseguiu fazer gol no CSA. O Ezequiel, que para mim é uma das contratações mais inexplicáveis dos últimos anos do Cruzeiro. É aquilo que eu falo todo o programa aqui, não adianta ficar dando burro em ponto de faca, né? Os 2 melhores para entrar estão na seleção brasileira e o Cruzeiro não quer aproveitar. Pois é. Guardar. Muito bem. Mais uma coisinha só para mostrar como é que a coisa está em efervescência lá no Cruzeiro. Alguns torcedores encontraram com o presidente Wagner Pires de Sá e deram uma pressão nele. Isso até ficou gravado aí, né? Falando até em morte. Isso é uma coisa que não deveria nem pode acontecer, né? Se o torcedor que fez isso, a torcida que fez isso estiver nos vendo, por favor, não misture as coisas, que violência não cabe no futebol. Futebol é alegria, claro que tem as tristezas, mas é esporte, é prazer. Negócio de morte, ameaça, isso não fica bem e a gente é radicalmente contra isso aí. Muito bem, vamos voltar a falar um pouquinho agora do Atlético, né? Porque o Atlético ainda segue
E o próximo jogo, os 2 próximos jogos eles são fora de casa, né? Não, o próximo é em casa. O próximo é em casa. Mais um foi em casa? Isso. Botafogo no Mineirão. Quarta-feira. Então, o Atlético joga mais um contra o Botafogo no Mineirão. E o Botafogo que vem aí de altos e baixos, né? Ainda corre risco de cair o Botafogo? Matematicamente corre, mas é uma chance muito mínima. Pequena. Acho que não é para se preocupar, não. Mas acho que ainda tem a questão da vaga na Sul-Americana. Para o torcedor do Cruzeiro, mais uma vez, seria bom o Atlético ganhar para o Botafogo, chegar na última rodada com alguma coisa ainda para poder ganhar do Ceará, né? Que seria a vaga na Sul-Americana. Exatamente. Aliás, o Ceará também perdeu aquela sorte toda que estava, né, carregando o Ceará, entre aspas, porque o Corinthians perdeu. Tem que vencer. Tem que vencer. Vai jogar todas as cartas contra o Ceará. A questão do Botafogo, independentemente que ele ganhe aqui, qualquer coisa assim, ele vai correr atrás, porque ele está querendo aproveitar um embalo, digamos assim. Mas o time do Botafogo é muito ruim, né? Mas vamos ver então o que disse o técnico Wagner Mancini ontem após o jogo. É um momento que nós aguardávamos, né? Lógico que diante do belo jogo que assistimos hoje, é importante quando você mostra que tem que ser feito de uma forma e isso acaba sendo feito dentro de campo. E aí você, obviamente, que gera um sentimento de felicidade em todos, né? Nós sabíamos que seria um jogo dificílimo, assim como foi, 2 equipes que jogaram futebol, mas acima de tudo, o que mais importa é que a equipe voltou a vencer, jogando bem, merecidamente, e isso, lógico que de uma forma ampla, acaba nos confortando. Muito bem. Então aí o Wagner Mancini, que provavelmente não fica no Atlético, agora arrumar a casa para que o ano que vem a torcida do Atlético não tenha que comemorar, né? Apenas porque o Atlético não caiu para a Série B. Comemorar título. Atlético, Cruzeiro, não vou dizer América, não vou fazer média aqui, claro que não tem nem jeito, porque não está na Série A. Mas se tivesse na Série A, estaria brigando para não cair de novo. A verdade é essa. Mas Atlético e Cruzeiro merecem estar brigando título lá em cima. 1º, 2º, 3º colocado no mínimo, né? Não pode ficar brigando e vibrando apenas porque deixou de estar na zona de rebaixamento. Isso é muito pouco para um Atlético, para um Cruzeiro. O atleticano, o sentimento dele depois do jogo de ontem é de alívio por tirar qualquer possibilidade de rebaixamento. Mas o ano do Atlético é péssimo. O resultado final é muito ruim. O Atlético perdeu o Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, que está aí à beira do rebaixamento. O Atlético foi eliminado na Copa do Brasil justamente para o seu maior rival. Perdeu a Sul-Americana, que era uma possibilidade real de título. Então o Atlético não chegou forte mesmo em nenhuma competição e no Campeonato Brasileiro foi apenas um figurante correndo risco de rebaixamento, falando em termos matemáticos, faltando 3 rodadas para o fim do campeonato. Eu acho que tem que fazer um balanço, tem que corrigir muitos erros. O trabalho do Rui Costa, que chegou aí com o carro andando, eu acho que tem pontos positivos, mas em relação à parte de contratações, que é uma das funções do diretor de futebol, não são todas as funções dele, é uma das funções, ele foi muito mal com a contratação do Wagner Mancini, contratação do Lucas Hernandes, do Ramon Martínez. O pouco que o Atlético tinha para investir, investiu mal. Ano que vem, a gente sabe, vai ser pouco dinheiro. Então, esse pouco que tem que investir corretamente, tem que aplicar de forma correta para colher bons resultados no final. Ok, eu abraço aqui a Juliana Varela, sou cruzeirense e vamos ser realistas. Tá difícil, coloca ela, que é super fã do programa. Marco Vieira, gente, o Cruzeiro já caiu, infelizmente mancharam a história do meu Cruzeiro, no primeiro turno ainda. Ângelo Perucci, o Cruzeiro vai ganhar hoje do Vasco. Pedro Félix Pena, Papai Noel vem no dia 25. Ok, são pessoas que estão mandando as suas mensagens aqui para o nosso Jogada de Classe. Então, agora é esperar. Muita gente tem me cobrado por que eu não falo muito das dívidas do Atlético. Aliás, é uma coisa interessante, porque fala-se muito do que o Cruzeiro deve, de quanto o Cruzeiro tem que pagar, de o que o Cruzeiro pode sofrer, e fala-se pouco nas dívidas do Atlético, que são tão grandes quanto as do Cruzeiro. Eu acho que a questão é que as dívidas do Cruzeiro, elas são dívidas, por exemplo, na FIFA, são dívidas que a curto prazo podem gerar mais problemas. Não é nem questão de quantidade, é questão do tipo de dívidas, podemos dizer.
da situação, né? Isso, é porque tem a dívida trabalhista, tem dívidas relacionadas a transferências na FIFA, tem dívidas fiscais, e cada uma dessas dívidas gera uma consequência. O Cruzeiro tem algumas dívidas que geram consequências a curto prazo maiores do que o Atlético, por exemplo, ao meu ver, né? Não, eu concordo com o Caio. E até porque está em foco agora o Cruzeiro por causa de tantas coisas erradas que apareceram, né? Mas, claro que a dívida do Atlético é até maior. Sim. Mas a situação é... É a segunda maior do Brasil, inclusive. A situação é que o Cruzeiro está em evidência por situações, pelo que não deveria acontecer, né? Contratos errados, negociações que não condizem, não é o correto. E o que o Caio falou também tem toda a razão. A questão é que o Atlético sempre teve essa... Há muito tempo o Atlético está com essa dívida lá em cima. Está tentando agora dar uma equilibrada. O Cruzeiro, até pouco tempo, o Cruzeiro era um clube modelo, era um clube referência. De uns anos para cá, a dívida do Cruzeiro ela subiu assustadoramente. Então, por isso que tem ficado tão em evidência devido a essas gestões aí que foram muito falhas nos últimos anos. É bom lembrar que se comenta, né, Caio? Não sei se você está concorda comigo, vai falar depois, por favor, que eu tenho que chamar o intervalo. É que essa grande dívida do Cruzeiro, embora para mim isso é de anos, mas veio a subir, a ficar insuportável através do doutor, da gestão do doutor Gilvande Pinto Tavares, né? Essa foi a complicação maior. Proteção veicular é com a Porto Brasil. Na Porto Brasil você tem cobertura completa. Furto, roubo, colisões, terceiros, carro reserva e fenômenos da natureza. Assistência 24 horas e muito mais. Faça agora a sua adesão. Porto Brasil, Rua Marte 54, Jardim Riacho. Isto lá em Contagem. Ligue 3398-9000. 3398-9000. Rápido intervalo. A gente volta. Fique aí, último bloco.